Minhas irmãs, meus irmãos, queridas crianças, demais irmãos que nos acompanham através da transmissão, que alegria podermos nos reunir presencialmente e remotamente para quem nos acompanha, para celebrar este mistério da nossa fé, vivenciando este sexto domingo do tempo comum. Nos arrodear desta mesa da palavra e da Eucaristia, da palavra para nos deixar instruir pelas palavras que vêm do coração do próprio Deus, ao redor do altar para nos alimentar do seu corpo e sangue, para podermos caminhar ao longo desta semana firmemente, com esperança renovada, com fé, com entusiasmo, como discípulos e discípulas dele. Hoje, nós estamos concluindo o Sermão da Montanha que começamos no primeiro domingo de fevereiro. No quarto domingo do tempo comum. Naquele dia, Jesus sobe a montanha para fazer um pronunciamento. E conhecemos este pronunciamento pelo Sermão da Montanha. E é muito importante nós retomarmos aquele detalhe, porque hoje fecha este bloco do Sermão da Montanha. Ele tem 3 ou 4 atitudes muito importantes que nós devemos destacar sobre aquele dia, sobre aquele fato. Primeiro, ele vê a multidão. Ele vê. O outro verbo nos diz que ele subiu a montanha. Depois, sentou-se. É só o mestre que senta para poder ensinar. Depois nós vamos entender por que este sentar. E depois que ele sentou, o que acontece? Os discípulos se aproximam dele para ele começar a ensinar. Portanto, nós temos ver, subir, sentar, se aproximar e ensinar. São verbos muito fortes que delineiam o caminho de Jesus e o caminho que é Jesus. Por vezes, nós chegamos a pensar que Jesus teria feito este discurso para a multidão. Mas quando a gente vai olhar mais de perto o texto, nas suas entrelinhas, vamos perceber que Jesus viu a multidão, subiu, sentou. Quando ele sentou, quem é que se aproxima? Os discípulos. Se aproximam dele. Assim como nós estamos próximos hoje. E é então que Jesus proclama o sermão para os discípulos, não para a multidão. É como dizer que o Sermão da Montanha é para quem quer ser discípulo ou discípula. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que está disposto a ouvir e acolher o Sermão da Montanha. Aquele belo ensinamento dos bem-aventurados. Nós não podemos perder de vista esta determinação de Jesus naquele dia e naquele momento, porque é isto que ilumina todo este bloco do Sermão da Montanha que nós encerramos hoje no sexto domingo. Encerramos porque daqui a pouco eu digo que nós vamos passar para um outro bloco futuramente. Pois bem, então nós tivemos o Sermão da Montanha de Bem-aventuranças. No domingo seguinte nós tivemos esta metáfora que Jesus faz do sal da terra e luz do mundo.
E hoje Jesus conclui com este texto um pouco longo, que vai pontuando cada um dos seus ensinamentos. Quer dizer, que aquele sermão da montanha que nós vimos no quarto domingo, ele se estende até hoje, mas depois ele se estende em toda a nossa vida, deve se estender na nossa vida de discípulos e missionários dele. Então, nós temos hoje a conclusão do programa de Jesus, que é o programa do Reino dos Céus, no evangelista Mateus, que é o nosso evangelista do ano. É o programa do Reino dos Céus. Jesus tem um programa de vida. Assim como nós vimos no ano anterior, em Lucas. Lucas também nos apresentou o programa de vida de Jesus, lá no capítulo 4 de Lucas, aquele dia lá em Nazaré, que ele toma o livro, e abre o livro e começa a mostrar eu vim para... É o seu programa de vida. Cada um dos evangelistas mostra o programa de vida de Jesus segundo a sua ótica. Para Mateus, é este que nós estamos concluindo. Mateus apresenta para nós Jesus de Nazaré como o Moisés do Antigo Testamento. Foi Moisés que subiu a montanha para publicar as tábuas da lei. Mateus, no Novo Testamento, nos apresenta Jesus, então, como o novo Moisés, o Moisés do Novo Testamento. E é importante nós percebermos isto porque a forma de Jesus agir, a forma dele ser Deus no meio do povo, porque ele é Deus conosco, nós aprendemos isto no Natal. Nós vamos percebendo então que esta forma próxima dele, da multidão, dos doentes, das crianças, das viúvas, alguém chega a cogitar que ele não tem regras, que ele não observa a lei, que ele é como anarquista. E Mateus aqui faz questão de chamar nossa atenção, e principalmente dos discípulos, que não é assim não. Pelo contrário, em vez de pensarmos que Jesus não tem regra, não tem nenhum fundamento, o que é que Jesus diz para nós hoje? Ele começa dizendo, olha, não penseis que eu vim para tirar a lei e os profetas. Não. Eu vim para dar pleno cumprimento. Olha que coisa bonita, meus irmãos e minhas irmãs. Se o Evangelho fosse só este versículo, já estaria completo. Ao contrário do que imaginavam, certamente as fake news daquela época, que queriam que tirasse a questão da lei, porque tirando a lei, cada um fica livre para fazer o que quiser. A lei, para alguns, é empecilho para roubar, para corromper. Jesus diz não. A liberdade vem não quando nós tiramos a lei, não quando nós quebramos a lei, mas a liberdade para o cristão é a obediência ao mandamento do amor, que é ele. Olha que coisa bonita nós aprendemos neste sexto domingo. Portanto, Jesus não é aquele que vem tirar a lei, que vem quebrar a lei. Não é verdade que ele está extrapolando a lei, mas ele veio para dar o pleno cumprimento da lei e dos profetas. Quer dizer que este é o fundamento. É sobre esta estrutura da lei dos profetas que Jesus anuncia o novo reino. Ele redimensiona as tábuas da lei do Antigo Testamento. Olha que coisa bonita. Ele não desmoraliza
ele não desestrutura as tábuas da lei, mas ele diz assim: eu vim para dar o pleno cumprimento. Ele chama os seus discípulos para dar um novo sentido às tábuas da lei, agora em Jesus de Nazaré. Se para os fariseus e mestres da lei, que querem que Jesus fique sempre dentro desta caixinha minúscula de cumprir a lei estritamente, Jesus diz: não, nós precisamos dar um passo a mais. Nós precisamos dar um sentido à lei. Cumprir a lei só para dizer que estamos cumprindo é muito fácil e cômodo, mas a vossa justiça, discípulos, tem que superar a dos fariseus e dos escribas. Por quê? Eles cumprem a lei literalmente ao pé da letra. Os discípulos têm que levar a lei ao coração, que quer dizer, tem que trazer para a vida. Eu tenho que abraçar a lei. Para Jesus, a morte não está apenas no fato de tirar a vida da pessoa, mas, e aqui vem a novidade, essa morte começa quando eu alimento no coração o primeiro descontentamento, o primeiro ódio, o primeiro desejo de me vingar. Aqui começa a morte. E Jesus prepara os discípulos para não fazer isso. Não basta não matar, como estava na lei. Agora Jesus quer trazer essa lei para dentro do coração dos discípulos. E isto, meus irmãos e minhas irmãs, traz toda a diferença para esse projeto do reino dos céus de Jesus. Para Jesus, o pecado não está literalmente no fato do adultério, mas começa antes, nos meus olhos e no meu coração. Com que intenção eu olho para aquela pessoa? Qual é a intenção? Portanto, está no coração. O desejo de possuir como objeto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho extenso de hoje é extenso porque ele é a somatória daquele discurso do Sermão da Montanha e nos convida, então, a fazer a grande diferença entre justiça. Justiça para Jesus e justiça para os mestres da lei. Para estes, basta cumprir a lei. Não tenho nada a ver com o meu dia a dia, com o meu testemunho, com o meu exemplo, com a minha responsabilidade. Basta eu dizer que cumpro e mostrar para os outros. Jesus diz não, tem que ter coerência. Eu tenho que levar para a minha vida. Eu tenho que ser testemunho na minha família, na pastoral onde eu exerço a minha fé, na instituição na qual eu represento, na família, na igreja e na sociedade. Não basta dizer que eu estou cumprindo, tem que testemunhar. E aqui é toda a diferença. O vosso sim deve ser sim, e o não, não. Quer dizer, você tem que ser coerente com o seu compromisso. Você se comprometeu com o nosso Senhor? Não é obrigado a se comprometer. Não é obrigado a ser discípulo missionário. Não é obrigado a assumir o matrimônio. Contanto que tem uma pergunta lá, é de livre e espontânea vontade? Não é obrigado a ser padre, bispo ou papa. Não é obrigado a assumir aquela função dentro da sociedade. Na vida da igreja tem um gesto muito simples e que eu acho muito bonito quanto a esta questão da liberdade. Quando, para ser padre, tem um momento lá que é de livre e espontânea vontade que você assume, para ser bispo também. Você foi eleito, mas você pode dizer não. É claro que a gente não vai dizer não para o Papa, né? Mas tem esta oportunidade de dizer não. E é muito bonito isto.
E Jesus, no Evangelho de hoje, diz: olha, não é obrigado ser cristão, não é obrigado ser discípulo. De uma vez, sendo que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho é longo, nós poderíamos ficar conversando sobre ele o dia todo, mas eu sei que vocês querem continuar o carnaval refletindo em casa, então eu vou ficando por aqui, mas cada um de nós somos responsáveis de continuar esta reflexão, olhando cada versículo deste belo Evangelho de hoje. Não é obrigado ser discípulos, mas de uma vez nos comprometendo com Ele, nós temos que ser fiéis a Ele. Isto é muito bonito. E este compromisso vem do nosso coração. Isso é bonito. Aqui está a justiça para Jesus. É cumprir com amor o mandamento. E quem cumpre vivamente e fielmente, perseverantemente, este mandamento do amor, está sob os olhos de Deus. Foi isso que nós ouvimos na primeira leitura. Qual é a verdadeira sabedoria? São Paulo nos disse na segunda leitura. É Jesus a sabedoria. Olha que coisa bonita. Que nós acolhamos, se nós soubéssemos que esta sabedoria de Deus, nós optássemos por ela de verdade, não teríamos levado à cruz. Muito belo, então, a liturgia deste sexto domingo. Desejo, então, a toda esta paróquia, a todos aqueles que nos acompanham, que perseverantemente nós possamos continuar com este caminho de Jesus. Porque hoje, neste sexto domingo, nós vamos fechar este bloco do tempo comum e vamos retomar só depois da festa de Pentecostes. Por quê? Quarta-feira, como todos sabem, nós vamos entrar dentro do outro bloco, eu vou chamar de bloco, tá bom? Mas é tempo litúrgico, o termo certo. Vamos entrar dentro do novo tempo litúrgico da Quaresma, que vai nos levar à Páscoa, tempos extraordinários. Depois da festa de Pentecostes, aí a gente retoma com o sétimo domingo do tempo comum, já que hoje é o sexto, tá bom? Então todos somos convidados a quarta-feira entrar nesse momento tão belo da conversão, o apelo que Jesus faz a cada um de nós, a igreja faz a cada um de nós, a necessidade de nos converter, a necessidade não apenas de pedir perdão, porque pedir perdão, se confessar, é fácil. E aí eu volto ao Evangelho de hoje. O difícil está em aceitar as orientações da confissão no coração. Esta dinâmica da conversão. E é isto que a Quaresma nos ensina. Que Deus nos ajude, então, a trilhar esta etapa que a Igreja vai nos proporcionar para a nossa caminhada de cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.